A lição de hoje ela vem falando sobre um Deus que é paciente. A nossa 10ª lição da EBD, Deus paciente, fundamentado na primeira carta de Coríntios no capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 Pedro capítulo 3, e traz como textuário o capítulo 3, verso 8 e 9 de 2 Pedro, que diz o seguinte: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo, Deus está dando tempo, é paciente, para que as pessoas se arrependam e possam vencer e estar numa nova vida com Cristo. Deus coloca diante de cada um de nós a eternidade, mas a eternidade exige de nós mudanças, exige de nós fé, exige de nós confiança naquele que é soberano sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos mostra Deus, fala sobre Deus, explica sobre Deus, e nós precisamos entender sobre isso. A Bíblia diz que o Deus paciente, ele está em ação, não está dormindo. O salmista diz que Deus não dorme, não. Ele está atento a todas as nossas necessidades. Em 1 Coríntios 15, de 50 a 58, traz algumas dessas questões. O Deus paciente em ação. Deus é paciente e Ele não dá o que nós merecemos sobre aquilo que fazemos. Se fosse assim, ninguém sobreviveria. O tempo que temos desfrutado hoje são cheios de oportunidades concedidas pelo paciente Deus, a fim de que nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos a Ele. A seguir, algumas verdades para o nosso coração a respeito da conquista final, onde Ele mesmo, primeiro, transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Nossos corpos mortais não nos permitem viver a imortalidade celestial. Então, eles serão revestidos da imortalidade. Todos aqueles que se renderem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Um outro aspecto desse Deus paciente é que virá de uma forma repentina. Sua paciência findará repentinamente. Paulo usa a palavra grega aqui, átimo, que significa rápido, num piscar de olhos. E então nós vemos a paciência de Deus sendo substituída pelo seu juízo. Um outro aspecto desse Deus paciente é que cumprirá a sua palavra. A palavra literalmente cumprida não é do apóstolo dos gentios, Paulo, mas de Deus. Ele nos dará a vitória. Deus paciente, misericordioso e gracioso é o Deus que nós temos. A vitória é um ato exclusivo dado por meio de Cristo Jesus. Um Deus paciente em ação, mas tem como resultado final para nós, aqueles que creem, a vitória. Também nós temos um outro aspecto desse Deus paciente, que é a recompensará o trabalho de sua obra. A declaração conclusiva no verso 58 de 1 Coríntios 15, portanto, ele diz lá, 1 Coríntios 15, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantemente na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos um trabalho que é reconhecido por Deus, não é um trabalho sem importância, né? Então ele diz, portanto, quando vocês fizerem dessa maneira ou agirem dessa maneira, o seu trabalho não será em vão, o nosso trabalho não será em vão, né? Nos ensina que toda a dedicação dos salvos na obra terá o reconhecimento de Deus. Então nós vemos aí um primeiro aspecto desse Deus que é paciente, que está em ação, não está dormindo, não está desatento às nossas necessidades, mas está cuidando de nós com o propósito de que sejamos vitoriosos.
Um outro aspecto desse Deus paciente é que o tempo que temos evidencia a paciência do nosso Senhor, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 1 a 11. A respeito dos tempos, é uma referência de que quando seria o dia do triunfo da igreja, isto é, a vinda de Cristo. Então, um tema já trabalhado e tratado na declaração do Senhor quando estava prestes para subir ao céu. Não lhes compete conhecer tempo ou épocas. Segundo Atos 1,17. Entretanto, a comparação é pertinente desse grande dia relacionado ao ladrão que geralmente encontra suas vítimas despreparadas. Na Bíblia, a comparação é procedente só como referência aos não crentes e não com os crentes. O fato do mundo ser completamente surpreendido com a vinda de Cristo enfatiza o distanciamento da criatura de seu Criador. E aí Deus trabalha então a pedagogia da paciência dele, conforme diz 2 Pedro, capítulo 3, e os versos de 1 a 9. Pedro, ele repete o assunto por ter interação de trazer à memória dos crentes aquilo que enche de esperança, fazendo então nos lembrar das infalíveis promessas de Deus. E o apóstolo Pedro ele nos traz atenção, então, 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. São eles: primeiro, a palavra de Deus. Revela-se aos homens por meio da sua palavra, Deus, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente. Deus falou e está falado. A palavra de Deus se caracteriza aqui. Também, primeiro, pela sua unidade. Os profetas do Antigo Testamento e o Evangelho de Jesus e os apóstolos constroem uma clara unidade, não há divergência, há um consenso, se complementam. Segundo, a palavra de Deus revela autoridade. Nós vemos que lá no passado a palavra tinha o respaldo da Torá, de Jesus e dos apóstolos, por isso possuía autoridade, fundamentada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela atua na contestação dos homens. O coração do homem vive divorciado da vontade de Deus, pois segue seus próprios desejos. A característica desses escarnecedores são porque vivem seus próprios desejos, revelando que ainda não se submeteram ao senhorio de Cristo. Esses homens são cheios de sarcasmo. Suas perguntas não têm a intenção de saber da verdade, mas de debochar. Tem uma visão míope da palavra de Deus. O homem sem a graça de Deus não consegue ver as coisas espirituais. São ignorantes de propósito. A ignorância citada aqui não é passiva, fruto das circunstâncias sobre o homem, mas eles decidiram ignorar a Deus. Consequência disso é que serão surpreendidos pelo juízo. Seus caminhos os conduzirão à destruição, suas práticas são uma cinte à santidade de Deus. E aí Jesus traz então a atenção deles com um relacionamento aos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé, eles não perceberão a vinda do juízo de Deus. E aquela geração de Noé pereceu porque desconsideraram o aviso divino. E o tempo? Nós vemos que o tempo é um elemento do mundo material e é implacável, incontrolável para os homens, seres mortais. Para eles existe uma grande diferença entre 1000 e 1 ano, mas para Deus não há diferença alguma. Sua transcendência faz com que veja o tempo assim. Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio, Cronos. Ele age conforme seu próprio tempo, Kairos. É senhor do tempo e tudo está absolutamente sob seu controle. Jesus responde a seus discípulos da seguinte maneira: ele lhes respondeu: não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Atos 1, 7. Nós temos também as promessas do Senhor, desse Deus de misericórdia, desse Deus paciente. O verso 9, ali de 1 Pedro,
Ele traz então que, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para que convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É um Deus de promessa. A semelhança de Sodoma e Gomorra, o juízo virá, porém Deus, além de paciente com os homens, ainda concede promessa, e a sua ira não aconteceu ainda por algumas razões. Primeiro, suas promessas são infalíveis. Nada pode impedir as promessas de Deus. Por isso ele dá oportunidade a todos. Ele não deseja que os homens se percam, mas que todos venham a arrepender-se. 1 Timóteo 2,4. Ele é paciente com todos. Deus não executa de imediato sua ira ante tantos pecados. Ele nos mostra com paciência o fim, a fim de que nos arrependamos. Ele ama a todos. Deus ama o homem não porque são bons e maravilhosos, mas porque Ele é bom e maravilhoso. Deus amou o mundo, não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então Ele quer que todos se arrependam. O Evangelho da Salvação exorta que os homens se arrependam e busquem o Senhor. O motivo da paciência de Deus é para que eles se voltem para Ele. Mas o homem é difícil. Nós vemos aí uma geração complicada nos nossos dias, de pessoas que nem querem ouvir falar de Deus, se gabam de não precisar de Deus e acham que são imortais. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, fidedigna, e Deus é fiel. O anúncio do dia do Senhor revela a sua paciência, 2 Pedro 3, 10 a 18. E ele diz aqui, o verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. No simples fato de haver um anúncio a respeito do dia do Senhor, estão implícitos a paciência e a misericórdia dele. Observe que Deus demonstra a sua paciência quando ele nos anuncia previamente, conforme diz o verso 10 de 2 Pedro, capítulo 3. Então, como diz o dito popular, quem avisa, amigo é. Agora é o tempo da sua paciência. Ele diz também que devemos viver em santidade, conforme diz o verso 11. No tempo da paciência do Senhor, temos a oportunidade de buscar paz e santidades, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também uma outra questão nesse aviso, nesse anúncio, é que leva a esperá-lo ansiosamente. Verso 12, a certeza desse grande dia nos enche de uma doce e maravilhosa expectativa, nos enche de ânimo, fé e esperança. Mostra que esse novo tempo, ele trará novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Seu grande dia trará uma nova realidade nos céus e na terra, onde reinará a paz e a justiça. E ele nos motiva, então, diante disso, a nos esforçarmos a sermos irrepreensíveis. A repreensão é marca dos que vivem dissolutamente, sem a percepção do acerto de contas. O anúncio leva-nos a consertar nossa vida. Um outro aspecto desse anúncio é que nos salvará. Sua paciência nos salva em Cristo Jesus, pois estávamos condenados. E fará firmes para não sermos descaminhados. Deus cuida de nós de uma maneira amorosa e poderosa. No anúncio de que o dia virá, isso nos dará também firmeza na fé, perseverança antes as heresias do presente século, e fará crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Deus, pacientemente como um agricultor, nos fará crescer espiritualmente na graça e conhecimento de Cristo. Então, a Ele que tem sido paciente conosco, seja dada a glória, agora e na eternidade.
Amém. Pensemos nessas questões, avaliemos esses pontos nas nossas vidas e para que realmente possamos ver quais arestas precisam ser cortadas, o que precisamos nos ajustar a fazer cada dia do nosso viver. Eu tenho certeza que cada um de nós tem algo a ser cortado. Cada um deve ter alguma aresta a poder melhorar, a eliminar, para que realmente sejamos santos diante da condição de Deus. A Bíblia diz que santificação é um processo que deve ser tratado cada dia e que nós devemos cuidar dele. E nós devemos ser gratos a Deus porque a sua paciência tem nos dado essa oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, de buscarmos ajustar as nossas vidas. E nunca é tarde, porque o tempo é hoje. Hoje, se vós escutardes a minha voz, então temos que escutar a voz do Senhor. Temos que estar atento à sua paciência, para que realmente sejamos vitoriosos. Que Deus abençoe os irmãos nessa semana, que tenham uma semana abençoada, um feriado aí para repor as energias, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos agora ante o teu trono de glória, agradecido, Senhor Deus, pela tua palavra, agradecido, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja alcançando os nossos corações, fazendo morada dele, e que cada dia nós possamos estar buscando na tua palavra o conhecimento, a santificação e a dependência do Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, cuida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, restaura, Senhor Deus, aqueles que estão em luto, que sejam consolados, e que possamos cada dia dar os passos necessários para não sermos negligentes nas tuas obras. É o que oramos em nome santo de Jesus. Amém.